Olá, Marujo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Inteligência Emocional para Empreendedores. Nessa aula, nós vamos falar sobre liderança e sobre as habilidades que um líder deve possuir. Para começar, é importante você entender que existem 3 sistemas fundamentais onde todos nós navegamos. A gente chama de 3 dimensões: a dimensão interpessoal, a dimensão intrapessoal e a dimensão organizacional. A dimensão intrapessoal é aquela dimensão onde tem você e você. É o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de agir, de falar, as coisas que você defende, que você acredita. Tudo isso está dentro da dimensão intrapessoal. Na dimensão interpessoal, a gente tem tudo aquilo que os outros, que determinados grupos pensam, fazem, o que eles falam, a forma como eles pensam. Então, são diversas pessoas pensando em conjunto. E a gente tem também a dimensão organizacional, que é quando vários grupos eles se unem, se juntam dentro de um sistema ainda maior. E nem sempre as demandas dessa organização, desse sistema maior, está alinhada com todas as coisas que uma determinada pessoa que está ali dentro daquele grupo pensa ou acredita, mas ela ainda assim faz parte da organização. Nós, seres humanos, nós não somos uma ilha. A gente precisa de pessoas, nós precisamos ter esse contato com grupos e com organizações. Então é por isso que a gente fica ali sempre dentro dessas dimensões da vida, né? E é muito importante para um líder entender cada uma dessas dimensões para conseguir exercer uma boa liderança. E isso é o que a gente chama de ter um pensamento sistêmico. É pensar como um todo e não apenas como um indivíduo que tem seus próprios interesses, não. Nós, como organização, como empresa, nós precisamos entender os nossos interesses, os interesses dos outros, mas também o interesse da empresa, da instituição que nós estamos trabalhando. E aí, eu pergunto para você, você sabe qual é o papel do líder? Líder de verdade, não é aquele chefe chato que ele não quer ouvir as pessoas, que ele só pensa nele, só pensa nos resultados da empresa, do jeito que ele quer. O líder, ele não é esse chefe. O líder, ele tem um papel fundamental para uma organização. O primeiro papel é ter esse pensamento sistêmico que eu tô falando para você. A segunda coisa que é super importante é focar nas pessoas. É entender que já acabou aquele tempo que as pessoas não tinham seu valor dentro das empresas. Porque hoje em dia, quando a gente valoriza um funcionário, a gente tem muito mais resultados. Super importante você perceber que cada funcionário seu, ele pode representar um papel fundamental para o desenvolvimento da sua empresa, e se você não reter esse talento, outras empresas vão tentar pegar esse talento para elas. Outra coisa que o líder precisa ter é um planejamento focado sempre para o futuro, para o que ele deseja alcançar no futuro, porque assim ele vai ter uma diretriz de como ele vai alcançar, de como ele vai fazer para ter esses resultados e também quais são as pessoas que vão ser importantes nesse caminho, nesse trajeto. Feedback constante é sim papel do líder. Eu sei que às vezes o líder ele fica cheio de tarefas, mas chegar aos colaboradores, aos funcionários e dar um retorno é fundamental. Porque às vezes a gente fica ali na empresa, né, esquecido, a gente sente que está sendo esquecido. Às vezes nem é essa a verdade, mas a falta do feedback dá essa sensação. Então, quando você dá um feedback, você acaba sinalizando para um funcionário: ei, eu tô te vendo, eu tô vendo o que você tá fazendo. E aí, seja por lado bom ou ruim, né? E por último, incentivar a equipe. Um líder, ele precisa ser aquela pessoa importante para poder fazer a equipe crescer. E para isso, ele precisa incentivar constantemente. Acreditar nos colaboradores, até porque não faz sentido contratar alguém que a gente não acredita, né? Quando a gente contrata alguém, a gente está acreditando no potencial que aquela pessoa tem. Então, se por acaso a pessoa mudou, então ela não deve mais fazer parte da sua equipe. Mas se ela ainda é a mesma pessoa, então por que não incentivar o desenvolvimento dela? Além de entender o papel do líder, é importante que você, como líder, queira buscar autoconhecimento constantemente. E para isso eu coloquei aqui algumas perguntas que vão ajudar esse processo de autoconhecimento. Primeira pergunta: qual é a sua visão em relação
à empresa, em relação à organização. Quando você ouve o nome da empresa, o que você sente? Onde você acha que a empresa vai chegar? Onde você quer que a empresa chegue? É importante você ter isso em mente sempre. Essa pergunta ela pode te trazer uma clareza muito grande. Então, depois, com calma, responda a ela, anote a sua resposta e analise bem o que você mesmo está respondendo, hein? Segunda questão. Qual é o seu papel em relação a essa empresa? O que você acha que é fundamental você fazer todos os dias quando você acorda? Qual é a sua missão dentro dessa organização? Terceira questão. Quais são os seus valores? Será que seus valores estão alinhados ao da empresa? Quando a gente abre uma empresa, a gente quer que essa empresa seja o espelho da nossa essência. Então, os nossos valores eles precisam estar ali inseridos dentro da organização. E para isso, os colaboradores eles precisam pensar da mesma forma. Então, fazer um filtro, né? Se o meu valor é ética, eu preciso contratar pessoas que tenham esse valor também. E a minha organização, ela precisa ter os mesmos valores que eu tenho. Outra questão é, que capacidades você tem, que é essencial um líder ter? Faz uma lista com essas capacidades. É importante você reconhecer também seus dons e seus talentos. E depois você anota quais são as capacidades que você ainda não tem, mas que você gostaria de ter, porque você acha que é importante que um líder tenha. Mas não é só anotar, não. Você precisa responder aí a última questão, que é o que você vai fazer para adquirir essas habilidades. A maioria das habilidades, elas são conquistadas. Questão de hábito, questão de mudança de pensamento. Então, anota as habilidades que você quer e corra atrás. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Separei para você os estilos de liderança. Você com certeza já viu vários estilos desses aí na sua vida. O primeiro estilo é a liderança por exceção. É aquele cara, aquele líder, que ele só vai interferir quando der algum problema. Então, se as coisas estão andando bem, se as coisas estão caminhando bem, ele não vai falar nada. Mas se por acaso alguma coisa der errado, é o momento onde ele vai interferir. O segundo estilo de liderança é a liderança por recompensa, onde o líder vai falar para a equipe: ei, equipe, se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar aquilo. E aí a equipe é motivada dessa forma. A liderança por objetivos vai dar aos colaboradores metas, objetivos claros para que eles conquistem. E quando os colaboradores forem conquistando, isso vai ser exposto para que outros colaboradores entendam que aquela meta ou aquele objetivo ali era capaz de ser cumprido sim. E isso também encoraja os colaboradores a buscarem os recursos que eles têm dentro deles e que por acaso eles achavam que eram incapazes de fazer e de acontecer. Liderança por estímulo intelectual. Nessa liderança, o líder ele estimula o pensamento criativo e intelectual dos colaboradores para resolver problemas, para suas atividades cotidianas. É uma liderança bem legal, porque através dela podem ser resolvidos problemas antigos da empresa, mas que antes, por algum processo, não conseguia ser resolvido e agora, por esse olhar mais criativo, mais intelectual, é possível fazer a resolução. E o líder ele vai estar sempre buscando enfatizar essa questão da importância da inteligência, do raciocínio lógico. É bem interessante esse tipo de liderança. Liderança inspiracional é aquela liderança que está sempre motivando todo mundo, com aquelas frases maravilhosas que causam impacto, que vão levantar a estima da galera, que vão fazer eles darem o melhor sempre, sempre. Também é uma liderança bem bacana. Temos também a liderança por consideração individualizada, onde o líder ele vai tratar cada membro da equipe como um indivíduo único e excepcional, e ele vai conversar com cada um de um jeito diferente, de um estilo diferente, vai orientar e aconselhar de forma bem individualizada. E por último, o estilo por carisma. Esse tipo de liderança vai fazer com que o líder espalhe a missão da empresa, o propósito de existir da empresa na mente dos colaboradores. E ele vai contaminar e disseminar esse senso de propósito, de existência, né, para todos os outros colaboradores e dessa forma também conquistar respeito, confiança. Bom, esses são os estilos de liderança. Qual deles você acha que é o mais importante, que é o que você precisa ser? Acertou quem disse nenhum. Nenhum é mais importante. É importante a gente ser flexível e buscar adaptar o nosso estilo de liderança para cada situação.
Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa tem uma forma de agir, um pensamento diferente, e às vezes ser um líder inspiracional com essa pessoa pode não ser legal, mas talvez agir com objetivos e construindo metas para essa pessoa seja mais adequado. Então, quando a gente assume uma liderança flexível, a gente consegue ter uma melhor aceitação dos colaboradores. Então, pense nisso. Estilo de liderança flexível. É a mistureba aí entre todos eles. E agora eu vou falar sobre os níveis de comunicação. Existem 2 níveis de comunicação, o nível que é o interpessoal e o nível dos fatos. O nível dos fatos é a comunicação verbal, onde me gera somente 7% de impacto para o outro. Então, aquilo que eu falo é só 7% de impacto para a pessoa que está me escutando. O que vai pegar mesmo é a comunicação não verbal. Isso equivale a 93%, isso que é o interpessoal. É a forma como a gente coloca nosso tom de voz, é a forma como as nossas expressões elas estão. O outro, ele precisa enxergar se há congruência, se há verdade naquilo que a gente está falando. Porque se por acaso ele enxerga o contrário, ele enxerga, não tem verdade nisso aí, ele não vai querer nem nos ouvir. Então é super importante que haja congruência. Para isso é muito fácil. É só ser genuinamente sincero, verdadeiro, que você vai alcançar essa congruência na sua comunicação. E se você, líder, é questionado por algum funcionário, como que você pode se sair bem dessa situação? Eu estou disponibilizando aqui um script para você e preste bem atenção. Imagina que um funcionário chega até você dizendo que a tarefa que foi designada é muito difícil para ele fazer. Como que deve ser o seu comportamento diante dessa situação? Primeiro, escuta ativa. Ouvir atentamente e genuinamente aquilo que o colaborador está falando. Depois que você escutou atentamente, demonstrou empatia, você vai pegar a objeção dele e vai transformar em uma pergunta. Por exemplo, a questão dele era que a tarefa estava muito difícil. Aí você pode falar da seguinte forma: está difícil em relação a quê? Como assim especificamente? Está difícil comparado com o quê? Mas não é para falar com deboche não, é para falar bem bonitinho, tentando resolver aí o problema do cliente interno, que é o seu colaborador. Estimule ele a conversar e a falar mais sobre o problema, porque em algum momento ele vai soltar as crenças e as limitações dele. E aí, quando ele fizer isso, você vai responder à objeção. Olha, você pode fazer da seguinte forma. Dê um caminho para ele, facilite o processo. E por último, volte ao tema da conversa e finalize com um tom bem agradável. Porque se ele entrou nessa conversa irritado, ele precisa sair calmo. E você precisa sentir isso. Você precisa sentir que ele saiu da conversa com o problema dele resolvido. Assim, com certeza você vai ver que ele vai desempenhar o trabalho dele de uma forma maravilhosa. Bom, essa aula termina aqui. Eu espero que você tenha gostado desse aprendizado e eu te vejo na próxima aula.